Pronto, já está gravando já. Bom, na aula de hoje a gente vai resolver uma EDO usando o transformado de Laplace, tá? Vou mostrar para vocês a EDO que a gente vai resolver hoje. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Mas basicamente, na verdade, assim, né? Precisa de muita informação antes da gente resolver a EDO, né? A gente vai resolver essa EDO aqui, ó. Y duas linhas menos 6y linha mais 9y igual t quadrado e elevado a 3t. Tá? Aí eu tenho duas condições iniciais no zero. Primeiro, y de 0 é 2. E a outra, em que y' de 0 é 6. A gente vai ver como que funciona essa técnica para resolver equações diferenciais usando transformado de Laplace. Se vocês for pensar bem, até agora não existe relação nenhuma entre uma coisa e a outra. Né? Até agora a gente vai pensar assim, mas qual é a relação que existe entre tudo que a gente viu de equações diferenciais e transformadas de Laplace? Porque assim, se você for pensar, vou deixar esse problema aqui de lado, depois a gente volta com ele. Se você for pensar, o que é uma transformada de Laplace? Transformada de Laplace de uma função f de t, integral de 0 até infinito, de f de t, minha caneta está acabando na tinta, f de t, e elevado a menos st dt. Isso é uma função f de s, tá? Só que na minha equação diferencial aparecem as derivadas de uma determinada função, né? Então, sabendo isso, será que é possível eu calcular a transformada de Laplace da derivada? Né? O que seria a transformada de Laplace da derivada? Então, por exemplo, se você calcular a transformada de Laplace da derivada, o que você vai ter que isso é integral de 0 até infinito de f' de t e elevado a menos st dt. Né? Bom, aí aqui a gente vai recorrer a uma coisa que a gente já viu em outros momentos, que é a integral por partes. Tá? O que consiste em integral por partes? Vou fazer um rascunho aqui, que fica mais fácil. Integral por partes é assim. Quando você tem um produto entre duas funções, vou escrever isso aqui porque hoje a gente está com tempo, tá? Quando você deriva duas funções, isso aqui vai ser a integral de f vezes... Ih, falei errado. Está com tempo, mas nem tanto. Quando você pega duas funções, calcula o produto delas e deriva, isso é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Quando eu integro dos dois lados, isso vai ser integral de f vezes de linha igual a integral de f'g mais a integral de fg'. Então, por exemplo, se eu pego essa última parte e passo para o outro lado, então eu vou ter que a integral de f'g é igual... Bom, a integral da derivada é a própria função, né? Então, ou seja, essa integral aqui, ela já vai cancelar, né? Quer dizer, a integral da derivada é a própria função. Então, aqui vai ser fg menos essa parte aqui. Integral de f vezes g'. Isso aqui é chamado de integral por partes. Integral
por partes. Só quando eu olho para cá, na minha integral, eu posso resolver a mesma coisa, eu posso integrar por partes também, né? Ou seja, olhando para cá, repara que aqui eu já tenho uma f', ó. Na minha integral por partes, essa aqui já é f', né? Essa aqui eu não preciso falar que é f', e essa aqui eu posso chamar de... Não, antes disso, né, deixa eu só fazer mais um passo aqui, porque o que acontece é o seguinte. Não, eu vou fazer direto. Essa aqui, ó, eu vou chamar de G. Né? Vou chamar de G. Né? Aí, eu vou usar a integral por partes aqui. Como que vai ficar essa integral? Então, ó, f'G vai ser f vezes g, então eu vou repetir a f e vou repetir a g. E aqui eu vou fazer esse cara variar de 0 até infinito, porque aqui, ó, quando você pega a integral por partes de a até b, então aqui tem que ser a até b, e aqui você avalia de a até b na sua integral, né? No caso da integral definida. Então aqui eu vou ter a integral de 0, está definido de 0 até infinito, menos a integral de 0 até infinito. Aí eu repito a função f, e aí eu vou derivar a função g com relação a t. Tá? Eu vou derivar essa função g com relação à variável t, que é a derivada, a variável que eu estou integrando. Quando eu derivo isso aqui com relação a t, isso vai dar menos s e elevado a menos st, tá? dt. Aí eu vou ajeitar aqui um pouco essas contas aqui. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi usar a integral por partes. Voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, como não tem como eu substituir o infinito aqui, eu vou colocar uma letra e mandar esse b para infinito. Então, isso vai ficar f de t e elevado a menos st, integral de 0 até b, e aí eu mando esse b para infinito. Né? Mando b para infinito. Aí menos com menos vira mais, né? E aqui, como a integral com relação a t, eu posso tirar o s para fora. A integral, o s vai sair para fora, vai ficar a integral de 0 até mais infinito, de f de t, e elevado a menos st dt. Né? Bom, repare que aqui, ó, se vocês observarem bem, essa integral aqui a gente já sabe o que é. Né? Isso aqui vai dar o próprio f de s, porque a gente já coloca assim, isso supondo que a transformada de Laplace da função existe. Então isso aqui já é meu f de s. Né? E aí tem um s multiplicando aqui fora. Aqui o que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho que substituir t por 0 e t por b. Quando eu substituir por 0, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar limite. Quando b vai para infinito. Aí primeiro eu substituo no b. Então aqui eu vou ter f de b e elevado a menos sb. E aí vai sobrar menos, tudo avaliado no zero. Ou seja, eu vou trocar a letra t por 0. Quando eu trocar exponencial, isso vai dar 1 e aqui vai sobrar f de 0. Tá? Mais s f de s. Tá? Bom, isso aqui vai dar menos f de 0, porque é uma constante, então eu não preciso aplicar o limite. Agora, uma pergunta que eu faço, que eu gostaria que vocês respondessem, é o seguinte. Qual que seria esse limite aqui? O que seria bom acontecer com ele? Para facilitar bastante as coisas. Quando b vai para mais infinito. Tem alguém aí? Zerar?
Exatamente, exatamente. Então, o que vai acontecer é o seguinte, todas as funções que a gente vai trabalhar, quando eu multiplico por e elevado a menos SB e mando esse cara para infinito, se o S for maior que zero, né, nesse caso aqui, ou se o S for maior que um determinado cara, isso aqui vai zerar, tá? Isso aqui vai zerar. Todas as funções que vocês colocarem aqui, isso vai zerar. Cosseno, todas as funções que a gente já trabalhou e que a gente calcula transformando de Laplace. Cosseno, seno, exponencial, t elevado a n, qualquer função isso aqui vai zerar, tá? Então isso aqui vai zerar para S maior que um determinado S0, tá? Bom, o que eu recomendo a vocês? Não se preocupar com relação a isso, porque isso aqui não vai cair na prova, eu só quero saber qual que é a expressão final, tá? Mas aí, lá no material, eu vou explicar direitinho para vocês por que isso aqui vai zerar e por que a maioria das funções que a gente trabalha vai zerar, tá? Mas não vem ao caso falar isso aqui agora, né? Porque isso aqui vai delongar pelo menos aí uma aula e meia para a gente poder explicar só esse fato aqui, né? Então, a gente vai, digamos assim, aceitar que isso é zero. E aí, lá naquele material de cálculo 3, eu vou escrever direitinho e justificar por que isso é zero, tá? Então, assim, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar menos f de zero mais s vezes f de s. Então, repara que quando eu calculo a transformada da derivada, eu tenho que saber só algumas informações da função, tá? Tem que saber só algumas informações da função. Ou seja, eu preciso saber qual que é a transformada de Laplace dessa função e preciso saber quanto que essa função vale no zero, né? Então, daqui a gente chega ao seguinte, ó, que as funções que a gente vai trabalhar, né, de acordo com o que eu disse, a transformada de Laplace de f de t, se essa transformada for f de s, então a transformada da derivada vai ser igual menos f de zero mais s vezes a transformada da própria função f. Tá? Isso vai ser igual a menos f de zero mais s vezes... Na verdade, era para ter escrito outra coisa aqui. Vou pegar outra folha aqui. Se eu for escrever aqui, vai ficar ruim. Vou escrever a mesma coisa, tá? Por isso que é ruim escrever só de caneta. A transformada de f de s, de f de t, f de s, e a transformada da derivada é igual a menos f de zero mais s vezes f de s, que é menos f de zero mais s vezes a transformada da f de t. Tá? Então, guarda essas duas informações aqui por enquanto. Porque assim, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar agora e calcular a transformada da derivada segunda, né? Porque como a minha DO envolve uma derivada segunda, eu vou precisar também calcular a transformada de uma derivada segunda, tá? Só que aí, para fazer isso, a gente já tem isso aqui, que aí sai mais fácil. Porque o que acontece? Observe o seguinte, ó. A transformada da derivada segunda, o que é isso? Olha para cá. Então, ó, se eu derivei uma vez, aqui aparece um grau menor e aqui aparece um grau menor. Então, por exemplo, se eu colocar a derivada aqui, né? Quer ver? Deixa eu tentar explicar aqui melhor. Suponha que você tem só uma derivada. Na verdade, eu tinha que ter escrito diferente isso aqui. Vou pegar, pegar outra folha de novo. Na verdade, é o seguinte, o que acontece... Deixa eu ver se tem um lápis aqui. É que se eu colocar a derivada aqui, a derivada vai aparecer aqui e aqui. Ou seja, se eu trocar f' por f duas linhas, vai aparecer uma derivada aqui e vai aparecer uma derivada aqui. Ou seja, isso aqui vai ser menos
f' de 0, tá? Mais s vezes a transformada da derivada primeira. Eu estou usando a mesma fórmula, né? Então, se a derivada segunda, f da transformada da f duas linhas, vai ser menos f' de 0 mais s vezes a transformada da derivada primeira. Ou seja, eu estou trocando f' por f duas linhas. Tá? Então, eu aumento uma derivada, né? Essa aqui é a derivada, aqui é a função. Essa aqui é a derivada segunda, aqui vai ser a própria derivada. Tá? Só que o que acontece? Essa derivada primeira, eu já tenho a expressão dela, que é essa aqui, ó. Né? Então, eu vou pegar e escrever menos f' de 0, mais s vezes a expressão da derivada primeira, que é essa cara que eu já vi aqui. Então, aqui vai ficar menos f de 0, mais s, f de s. Ou seja, isso vai dar menos f' de 0. Aí que vai ficar assim, menos s, f de 0, mais s ao quadrado, f de s. Tá? Vai ficar desse jeito. Então, ou seja, eu consigo uma expressão, dada a transformada de Laplace da função, eu consigo uma expressão para a derivada primeira e consigo uma expressão para a derivada segunda. Tá? Consigo uma expressão para a derivada segunda. Certo? Aí aqui a gente já consegue resolver nosso EDO. Né? A gente consegue resolver nosso EDO. Porque aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a mesma coisa aqui, só que ao invés de eu chamar a função de f de t, a minha função agora vai ser y. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vou reescrever a mesma coisa. Se você pega a transformada de Laplace da função y, lembra que a transformada de Laplace é integral, de 0 até infinito, blá, 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 mas no final das contas, você vai cair numa função que depende de s. Mas só para mudar a letra, aqui eu vou falar que isso aqui é um y grande de s. Agora eu vou pegar a transformada da derivada primeira dessa função. Bom, a transformada da derivada primeira é menos a função no zero, então vai ser menos y de 0, tá? Mais s vezes a transformada, que é y grande de s. Só readaptando a notação, tá? E a transformada da derivada segunda é igual... Bom, aí é o último caso aqui, né? Esse que está aqui embaixo. Então, vai ser menos y' de 0, menos s vezes y de 0, mais s ao quadrado vezes y grande de s. Não pode confundir esses y aqui, tá? Estou escrevendo com a letra diferente, não é um é minúsculo e outro é maiúsculo, são duas coisas diferentes. O y pequeno é o valor da função no ponto, e y grande é a transformada de Laplace da função. Tá? Então, a gente tem essas informações aqui. Com essas informações, a gente já consegue resolver EDO. Tá? Com essas informações aqui, a gente vai ser capaz de resolver a nossa equação diferencial. Tá? Dúvidas aqui, por enquanto? Não? Bom, agora vamos olhar para a nossa equação diferencial. Qual que é a ideia aqui da equação diferencial? Bom, primeiro você tem que olhar só para a equação diferencial. Você tem a equação diferencial aqui. O que você vai fazer é calcular, é fazer o seguinte, é aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Tá? Então, você vem aqui e vai calcular a transformada de Laplace da sua equação diferencial. Tá? Esse que você faz. Ou seja, você transforma a equação em outra coisa. Né? Bom,
Aí lembra que a transformada de Laplace ela é linear. Então isso aqui vai ficar a transformada de y duas linhas, menos 6 vezes a transformada de y', mais 9 vezes a transformada de y, igual a transformada que está do lado direito. Eu vou fazer um rascunho aqui, só para lembrar qual que é essa transformada do lado direito, tá? Bom, fazer um rascunhozinho aqui para calcular essa transformada aqui. A transformada de... Não, acho melhor fazer outra. A transformada de t ao quadrado é 2, no caso é 2 fatorial, né? Mas é 2 sobre s ao cubo. Certo? Esse aqui vai ser meu f de s. Agora, se você fizer a transformada de t ao quadrado e multiplicar por essa exponencial aqui, então isso aqui vai ser f de s menos 3. Esse 3 que aparece é esse 3 aqui. Então, ou seja, no lugar do s, eu vou trocar por s menos 3. Então, a minha transformada vai ser 2 sobre s menos 3 ao cubo. Tá? Essa é aquela primeira propriedade de translação. Bom, aí aqui vai ficar 2 sobre s menos 3 ao cubo. Né? Agora você tem que calcular essas transformadas usando as propriedades aqui em cima. Né? Então vamos lá. Qual que é a transformada da derivada segunda? Então essa primeira aqui vai ser menos y' de zero. Escuro aqui. Peraí. Menos y' de zero. Menos sy de zero. Mais s ao quadrado, y grande de s. Menos 6 vezes a transformada da derivada primeira. Né? A transformada da derivada primeira é essa. Então vai ficar menos y de zero mais s vezes y de s mais 9 vezes a transformada de y. A transformada de y é só o y de s. Então vai ficar 9 y de s igual a 2 sobre s menos 3 ao cubo. Certo? Aqui vai ficar uma conta grande, mas vai dar para simplificar algumas coisas, tá? Então, assim, qual que é o objetivo aqui? Você calcula a transformada de Laplace, isola o y grande, e depois eu aplico a transformada inversa, tá? Então, a gente vai transformar numa coisa mais simples, e depois vai trazer para uma transformada mais fácil, tá? Bom, agora eu vou subir aqui, que as informações a gente já usou. Aí esses valores aqui, eles são dados, né? Então, por exemplo, o y' de zero é 6. O y de zero é 2. Pô, podia ter um zero aqui. Né? Esse cara aqui, o y de zero, é 2. E é só isso. Aí tem que tomar cuidado com o sinal aqui, para não atrapalhar, tá? Então aqui vai ficar menos 6, menos 2s, mais s ao quadrado y. Aí aqui menos com menos mais, 2, 12. Deixa eu ver se está certo. É, né? Menos, menos, mais, 2 vezes 6, 12. Então, mais 12. Menos 6sy de s. Mais 9y de s.
igual a 2 sobre S menos 3 ao cubo, tá? Bom, aí eu vou colocar o y de S em evidência, o y grande. Quem que multiplica esse cara? S ao quadrado, menos 6S mais 9. Gastei esse. Deixa eu só riscar aqui quem eu gastei já. Aí sobra menos 2S. Mais 6, né? Mais 6. Isso é igual a 2 sobre S menos 3. Ao cubo. Só que aí esse cara que está aqui é um quadrado perfeito, né? Esse cara que está aqui é um quadrado perfeito, que é S menos 3 ao quadrado, né? E esses aqui eu posso colocar o 2 em evidência e passar para o lado direito. Então, minha conta vai ficar assim. S menos 3 ao quadrado. Aí aqui eu vou passar esse cara para o lado direito, né? Então vai ficar assim, 2 sobre S menos 3 ao cubo. E aqui, se eu colocar por exemplo, colocar o 2 em evidência, isso vai ficar S menos 3. E aqui vai ficar assim, 2S passando para o lado esquerdo menos 2S. 2 vezes 3 menos 6, passando para o lado esquerdo mais 6. Tá? Então fica assim. E aí depois é só você pegar esse S menos 3 e passar para a esquerda dividindo. Direita, né? Então eu vou ter assim, ó, y de S é igual... Mas deixa eu fazer em outra folha. Vou seguir na ordem aqui. Isso aqui vai ficar assim. Y de S é igual a 2. Bom, como eu estou passando esse cara para cá dividindo, vai ficar S menos 3 à quinta. E como eu estou passando esse para cá dividindo, vai ficar 2 sobre S menos 3. Então, assim, o que eu fiz aqui, ó, depois que eu calculei a transformada de Laplace, é tudo coisa de quinta série, tá? É ajeitando, passa para o lado, na verdade é coisa da minha quinta série. No caso de vocês, eu não sei, deve ser sexta, né? Porque mudou os negócios lá. Bom, então eu tenho esse y de S aqui. O que a gente precisa fazer agora para achar a solução da equação diferencial é aplicar a transformada inversa, né? Então eu isolei o y grande, e agora o que está faltando é calcular a transformada inversa, né? Que aí é a parte talvez um pouco mais chatinha. Mas se você aplicar a transformada inversa dos dois lados para voltar, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar a transformada inversa de 2 sobre S menos 3 à quinta, mais 2 sobre S menos 3. Tá? Bom, transformada inversa. Cadê o papel inicial aqui? Então é o seguinte, ó, se a transformada de y é y de s, a transformada inversa de y de s é o próprio y. Então, se eu fui e aplico a inversa, eu vou voltar para o mesmo lugar, né? Então, isso aqui vai dar y. E aqui eu vou abrir em 2. Então, vai ser a transformada inversa de 2 sobre s menos 3 à quinta, mais a transformada inversa de 2 sobre S menos 3. Tá? Aí eu posso tirar o 2 para fora, para ficar mais fácil. Aqui vai ficar 2. É 2 nos dois casos. 2 sobre 1 sobre S menos 3 à quinta, mais 2 sobre a transformada inversa de 1 sobre S menos 3.
Esse aqui eu já sei fazer, que ele dá direto, né? A transformada inversa de 1 sobre S menos 3 é I elevado a 3t, tá? Essa é uma tabelinha direta. Agora aqui a gente vai ter que fazer uma pequena consideração. Vou fazer um rascunho aqui, para a gente poder calcular essa transformada inversa. Tá? Bom, a gente sabe, porque aqui está S menos 3 a quinta. Então, se é a quinta, talvez é T a quarta. Né? Então, eu sei que a transformada de Laplace de T a quarta é 4 fatorial sobre S a quinta. Certo? Só que aqui está aparecendo menos 3. Então, isso significa que eu tenho que usar aquele teorema de translação e multiplicar a expressão por e elevado a 3t. Então, a transformada de e elevado a 3t de t à quarta é 4 fatorial sobre... Porque esse aqui é o f de s, né? Aí, quando eu fizer multiplicar por e elevado a 3t, vai ficar f de s menos 3. Então, isso aqui é s menos 3 a quinta. Né? Repara que está quase igual. Só que o problema é que aqui está multiplicado, no numerador é 1. E aqui é 4 fatorial. Né? Então, para corrigir isso, o que a gente faz é multiplicar aqui por 4 fatorial e dividir por 4 fatorial. Tá? Porque esses dois vão se cancelar, eu não estou fazendo nada, né? Então, o que vai acontecer é que isso aqui vai dar o seguinte. 2 sobre 4 fatorial vezes... Ora, se a transformada de e elevado a 3t, t à quarta, é 4 fatorial sobre s menos 3 à quinta, a transformada inversa desse cara é e elevado a 3t vezes t à quarta. Bom, aí se você quiser melhorar um pouco e tal, o y vai ser 4 fatorial, vai dar 24, né? 2, então vai dar 1 sobre 12. 1 sobre 12 e elevado a 3t vezes t à quarta mais 2i elevado a 3t. Tá? Então, essa aqui é a função, a única função, tá? Que satisfaz esse problema aqui. Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Essa é a única função que satisfaz essa equação de segundo grau, tá? Equação diferencial de segundo grau. Na verdade, é um problema de valor inicial, né? Porque precisa desses dois caras aqui. Então, repare que para resolver isso, a gente não resolveu nenhuma integral. Né? Basicamente, o que a gente fez foi calcular a transformada de Laplace dos dois lados, resolver um problema aqui de quinta série, isolar o y, e aí sim aplicar a inversa. Quando eu aplico a inversa, de um lado eu já tenho direto a y, do outro eu só tenho que fazer algumas manipulações de acordo com aquilo que a gente já viu, certo? A única coisa na aula de hoje assim, que não ficou justificada, mas igual eu falei para vocês, não cabe ao curso, no modo geral, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu perdi, bom, sumiu o papel aqui. É esse fato aqui, né? Que esse limite aqui vai dar zero. Mas no geral vocês não precisam se preocupar com isso, porque isso aqui sempre vai dar zero. Porque se isso aqui não for dar zero, não tem como resolver a equação. Tá? O ideal é que isso aqui sempre seja zero, e aí a gente consegue resolver o problema numa boa. Tá? Entenderam? Então, assim, esse jeito aqui, então, eu não sei qual que é a reação de vocês, mas a primeira vez que eu vi isso, eu achei assim, cara, esse método é muito foda. Porque você começa a estudar uma coisa que não tem nada a ver, e de repente você está resolvendo uma equação diferencial sem resolver nenhuma integral. Porque a partir de agora é isso que vai acontecer. Lá no começo a gente tinha que pegar e ficar resolvendo integral por partes, não sei o que, pegar uns métodos malucos. Não que esse método aqui não seja maluco em si, tá? Mas assim, é um jeito muito inteligente de resolver isso. Acho que o cara, quando fez isso aqui, ele teve uma sacada assim, muito genial, tá?
e você resolver uma equação diferencial sem resolver nenhuma integral. É claro que as integrais a gente já resolveu lá atrás, né? Mas aí eu já tenho a resposta e eu não preciso nem substituir constante mais, porque eu já tenho direto a resposta que eu preciso. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui? De boa. Bom, na aula de hoje, basicamente o que vocês, assim, digamos assim, o que, que a gente aprendeu, né, é essa, cadê? São essas duas formulinhas aqui, transformada da derivada e a transformada da derivada segunda, tá? Geralmente, no formato presencial, eu escrevo isso aqui no quadro no dia de prova, tá? Mas agora, como a gente não está em formato presencial mais, vocês podem escrever isso aqui no papel e no dia da prova vocês podem usar também, tá? Bom, é isso, então. Eu vou atualizar o material da aula até amanhã. Amanhã, eu acho que até amanhã ou quinta-feira de manhã eu atualizo. Mas lá já tem bastante exercício para vocês fazerem, tá? E aí na quinta-feira a gente faz uma aula de exercício, certo? É isso, pessoal. Bom resto de semana para vocês, bons estudos e até quinta-feira.